abrir mão da vida que tem para viver uma vida conforme a vontade de Cristo. Para viver uma vida onde os seus desejos não podem mais falar, porque ele agora entende que os desejos que vão ser sentidos são os desejos do Senhor. Para uma vida, louvado seja o nome do Senhor, que será mudada por completo, louvado seja o nome do Senhor. O novo nascimento, ele não se dá por parte, ele é totalmente. Ele não é, louvado seja o nome do Senhor, eu abandonar certas coisas e de outras eu não vou abrir mão. Com Jesus não há novo nascimento em parte, com Jesus há uma transformação completa. Com Jesus a partir de hoje você é novo, mas novo literalmente. Novo para não viver mais o que vivia. Novo para se comprometer à casa de Deus, à palavra de Deus. Novo para entender que agora não são as suas vontades mais seguidas, mas sim as vontades do Senhor. Novo para entender que agora não é aquilo que eu planejo, mas é aquilo que Deus planeja para mim. Novo para entender e compreender, louvado seja o nome do Senhor, que eu não vou mais agir como antes, mas agora eu tenho que agir como Cristo age. Como Cristo deseja que eu aja, louvado seja o nome do Senhor. Novo nascimento. Nicodemos, louvado seja o nome do Senhor, ainda que fosse um homem estudioso, um mestre, um rabi, Jesus não desviou a palavra e disse para ele: necessário vos é nascer de novo. E quem sou eu nessa noite para desviar a palavra de Jesus? Às vezes, aleluia, glória a Deus, não é uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que vai passar a mão na nossa vida, mas uma palavra de confronto que vai gerar transformação, mudança, louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. O confronto que ela nos traz nunca é para nos abater, mas sempre para nos erguer e reconhecer aonde estamos fracassando e entender que precisamos de mudança. Mais sério ainda, irmãos, aqui de Jesus vai dizer para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo, porque se ele não nascesse de novo, ele não veria e nem entraria no reino dos céus. Então eu quero que você saia daqui bem compreendido da palavra do Senhor, sem dar volta, porque Jesus não dava voltas. E ele disse: necessário vos é nascer de novo. Então, se você não nascer de novo, você não vai ver, você não vai entrar no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Jesus nesta noite é muito clara para a nossa vida. E essa palavra encheu meu coração de temor e reflexão para meditar ainda um pouco mais na minha vida. Se eu nasci de novo, eu não falo como antes, eu não vivo como antes, eu não penso como antes, eu não ajo como antes, eu não tenho saudades do mundo, eu não tenho desejo de estar aqui e querer um pouquinho do mundo. Não, eu nasci de novo, agora nascido do céu, louvado seja o nome do Senhor. Então agora, louvado seja o nome do Senhor, não é mais as minhas decisões que me conduzem, mas agora o que me conduz e ordena a minha vida é o Espírito Santo. Então é uma palavra de grande reflexão para a nossa vida. Entenda que Nicodemos era um mestre, um grande estudioso. E mesmo sendo mestre, estudioso, bem posicionado, Jesus disse para ele que era preciso nascer de novo para ele ver o reino dos céus. Hoje o Senhor nos oportuniza estar aqui na casa do Senhor para ouvir uma palavra que talvez venha de confronto à nossa vida. Uma palavra que venha de confronto aos nossos desejos, às nossas vontades, mas é uma palavra que quando o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, entra no nosso coração, apodera a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele transforma e nos faz reconhecer que estamos errados, estamos vivendo uma vida de pecado e que se verdadeiramente desejamos ver o reino dos céus, entrar no reino dos céus,
precisamos nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Reflita nesta noite a vida que você tem levado. Reflita nesta noite as atitudes que você tem tido. Se são coerentes, se refletem um novo nascimento na sua vida. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela vem diretamente, muitas das vezes, aleluia, vai doer, vai atingir o nosso coração, mas não vai matar, mas vai reerguer a nossa vida diante do altar do Senhor. Então, às vezes, o Senhor vai puxar a nossa orelha, vai chamar a nossa atenção, nunca é por mal, sempre é por bem. Para bem da nossa vida e mais do que isso, para bem da nossa alma. Para que não venhamos viver perdidos. Porque, irmãos, sem o novo nascimento, no dia do juízo final, você estará perdido. Porque não houve novo nascimento, não houve uma nova vida. E você não poderá dizer que não houve oportunidades, porque oportunidades houve muitas. A verdade é que nós endurecemos o nosso coração, colocamos comichões dentro dos nossos ouvidos para não querer ouvir aquilo que nos confronta. Mas a verdade de Jesus tem que ser pregada, irmãos. Ainda que nos doa, ainda que venha nos cortar. Ainda é preciso ter uma vida de santidade. Ainda é preciso ter uma vida de verdade. Ainda é preciso olhar para a nossa vida e ver se realmente somos novos. Fomos nascidos de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava preparando esta palavra, o Senhor dizia tão forte ao meu coração: quanto tempo eu e você muitas das vezes gastamos avaliando a vida de alguém, falando da vida de alguém. E o Senhor dizia ao meu coração: atribui esse tempo a você e começa a avaliar a sua vida. Começa a avaliar o seu comportamento, o que você tem feito, como você tem vivido. Porque quando começamos a nos avaliar, louvado seja o nome do Senhor, não sobra espaço para avaliar a vida de ninguém. E logo, se não sobra espaço para avaliar a vida de ninguém, também não vai sobrar espaço para eu pecar contra Deus. Porque aquele que não é nascido do Espírito, aquele que não passa pelo novo nascimento, a sua carne não se inclina para as coisas de Deus, mas a sua vida se deleita nos prazeres deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não é nascido de novo jamais poderá ter desejo de servir a Deus. É preciso nascer de novo, e o desejo de servir a Deus, quem coloca no seu coração é o Espírito Santo. E se é o Espírito Santo que faz a obra, o que eu faço? Reconhecer os seus pecados. Reconhecer a dependência que você tem de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus, aleluias. Eu sinto, aleluia, glória a Deus, Deus insistindo para que eu diga isso. Hoje é dia oportuno de ouvir a palavra de Deus. De não endurecer o coração, de não fechar os ouvidos para não ouvir aquilo que não quer. Mas ouvir, porque Nicodemos precisava nascer de novo, porque senão ele não veria o reino de Deus. Ele não entraria no reino de Deus. Ele não sentiria saudades do reino de Deus. Ele não sentiria vontade de saber das coisas do reino de Deus. Por quê? Porque ele não era nascido de novo. Somente quem é nascido de novo pode se inclinar no desejo para estar na casa de Deus, para fazer aquilo que o Senhor ordena, para seguir a palavra de Deus. É necessário nascer de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas como eu disse, o novo nascimento implica em uma grande transformação. Transformar-se radicalmente. Não transformar por parte, não abandonar por parte, mas abandonar totalmente a vida que estás vivendo para passar a viver uma vida voltada para Deus. Uma vida para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, irmãos, muitos se renunciam porque não querem renunciar ao que a sua carne deseja, que os seus desejos desejam. Louvado seja o nome do Senhor. E o novo nascimento, irmãos, ele implica muito em uma transformação total da nossa vida.
Não é por parte, mas Jesus transforma por inteiro. Não pode haver vestígios de nada em você que não seja de Cristo, a partir do momento que você nasce de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor nesta noite é um convite, é um alerta e deve nos trazer temor. Um convite de Jesus, porque Ele te convida a ter uma nova vida com Ele. Abandonar o mundo e se sujeitar agora inteiramente à vontade de Cristo. É um alerta, porque Jesus disse a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não veria e nem entraria no reino dos céus. Então o Senhor traz como alerta para a nossa vida. E também, louvado seja o nome do Senhor, deve nos causar temor. Porque quando ouvimos esta palavra, devemos nos avaliar diante do Senhor. Porque, como eu disse, novo nascimento é mudança, é transformação. Então, se eu estou aqui e ainda vivo como antes, é sinal de que eu não nasci de novo. Então, nos traz uma palavra de temor para a nossa vida. É tempo de parar o que estamos fazendo e começar a avaliar a nossa vida, porque a nossa vida, ela não se resume em apenas vir ao culto adorar ao Senhor, mas ela se resume em todos os dias ter a presença do Senhor. Porque não sabemos o dia nem a hora que Jesus há de voltar, mas devemos ter certeza que se Ele voltar, subiremos, entraremos e veremos a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você se reavalia, quando você começa a examinar a sua vida, você vê que há uma necessidade de você buscar sempre mais a presença do Senhor. E o Senhor começa a te mostrar, o Senhor começa a te conduzir a dizer por aí, não faça isso, não é assim. E muitas das vezes, irmãos, fazer aquilo que queremos e ouvir de Deus que você não pode fazer, nem sempre vai ser bom, mas é o melhor de Deus para a nossa vida. O Senhor está dizendo, não siga por este caminho, ainda que ele seja apetitoso, ainda que seja um caminho que seja visivelmente bonito, mas se o Senhor está dizendo, não siga por ele, é porque no final dele há condenação para a sua alma. No final dele há perdição para a sua alma. Então acabar e obedecer o que o Senhor está nos dizendo é bem melhor do que querer seguir as nossas próprias vontades. Porque as nossas próprias vontades nos levarão, louvado seja o nome do Senhor, não as vontades de Deus, mas a vontade daquilo que o inimigo tem preparado para a nossa vida. Porque se eu entendo que se a minha carne jamais sozinha conseguirá se inclinar para aquilo que é de Deus, eu entendo que as minhas decisões, os meus projetos, os meus sonhos por mim mesmo, poderão ser frustrados, porque não são de Deus, são meus. Mas a partir do momento, louvado seja o nome do Senhor, que eu decido viver a vontade de Deus, seguir os projetos, os conselhos, as decisões que o Senhor fala, e acatar a voz de Jesus nos dizendo, não vai por aí, não faça isso, resista, não peca. Louvado seja o nome do Senhor, fuja disso porque é mal. É bem melhor para a nossa vida, porque nos renderá, nos trará um caminho que nos levará ao céu e nos permitirá entrar por ele. Aonde naquele grande dia muitos ouvirão para afastar-se do Senhor, mas você será bem-vindo ao reino dos céus, porque ainda que foi difícil, você decidiu seguir a vontade de Deus. Ainda que não fosse fácil, você decidiu renunciar aos teus desejos, à tua carne e dizer, eu quero seguir aquilo que Deus está me dizendo. Ainda que seguir a Jesus tenha que abrir mão das melhores coisas que o mundo oferece, eu tenho certeza que é abrindo mão aqui que vai valer a pena lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor traz para nós nessa noite, irmãos. É um dia oportuno.